mais um Momento Espírita. O tema de hoje trata dos processos obsessivos e nós vamos conversar com o educador Wander Barreto. Seja bem-vindo, Wander. Obrigado. Bom, para iniciar a nossa entrevista, nada melhor do que explicar para os telespectadores o que é um processo obsessivo, o que é a obsessão. Muito bem. Allan Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, questiona aos espíritos que trabalharam com ele na codificação da doutrina espírita se os espíritos podem influenciar em nossos pensamentos e atos. Pois bem, a resposta é clara. Os espíritos podem influenciar, sim, muito mais do que nós imaginamos. De frequente, são eles que nos dirigem. O que eu quero dizer com isso? É que a todo tempo, em todos os momentos, estamos sendo influenciados pelos espíritos. Bom, mas só isso não é suficiente para que o processo obsessivo ocorra. É preciso que haja uma sintonia. E quando é que estabelecemos sintonia com os espíritos inferiores? Uma vez que somente eles é que obsidiam, somente eles é que influenciam. Porque os espíritos bons, eles não interferem, eles colaboram. Desta forma, o processo obsessivo inicia nos refolhos da alma, do espírito que pratica o mal, que erra, que vacila, que se engana, e assim ele se ajusta a todas as mentes que vibram na mesma faixa que ele. E quais seriam as causas da obsessão? As causas são as mais variadas e ocorrem em infinitas escalas. Não somente o ódio, como imaginávamos, mas espíritos que se comprazem no mal, espíritos ignorantes, equivocados, os que defendem ideias de forma ardente e não medem sacrifício para isso. Então, esses espíritos fazem de tudo para verem concretizados os seus objetivos. Porém, outras causas, de forma mais inconsciente, também ocorrem. Aquelas levadas por arroubos de amor, de paixão, paixão doentia, né, que avassala o espírito e que o torna escravo de si mesmo, fazendo com que ele tente subjugar o outro. E como é que você identifica um processo obsessivo? Assim, como é que você percebe em si e em outra pessoa que está acontecendo uma obsessão? Muito bem. Allan Kardec nos esclarece que basta observarmos o campo das nossas ideias e do comportamento do outro. Bom, os bons espíritos apenas nos aconselham para o bem. Os maus espíritos nos aconselham e nos incitam ao mal. Observe o comportamento, as ideias das pessoas e você vai ver nitidamente a colaboração de um espírito malfeitor nos seus pensamentos e nos seus atos. Mas você pode ter um ataque de raiva, por exemplo, e não ser necessariamente uma influência espiritual, por exemplo. Muito bem, você pode ter um ataque de raiva, de ódio, e nesse momento você pode abrir as portas do seu coração, a janela da sua alma ao convívio de entidades espirituais inferiores. Lembremos que quando a gente pensa, a gente vibra na mesma faixa com todos aqueles que vibram conosco. Se nós sintonizamos com o bem, nos associamos automaticamente a todos os espíritos iluminados que trabalham na edificação do Evangelho de Jesus. Quando nós vibramos na faixa inferior, ou seja, do ódio, do rancor, da raiva, do ciúme, da inveja, nós aglutinamos companhias espirituais que passam a compensar as nossas deficiências, inspirando-nos à conclusão do mal. Então existem processos obsessivos que são relacionados às nossas imperfeições e outros que a gente, porventura, traga ainda inimizades de outras encarnações. A gente poderia explicar os processos obsessivos mais ou menos assim? Claro, claro, perfeitamente. Veja só, quando você pratica um mal e você morre ou desencarna, você não ficou livre do mal praticado. A pessoa a quem você fez esse mal pode continuar ligada a você, independentemente do fato de você ter morrido.
Ao retornar pelo processo reencarnatório para reparar esse mal, muitas vezes e frequentemente nós vamos ter ao nosso lado as companhias espirituais que elegemos. Se construímos inimizades, o que vamos ter à nossa volta? Senão inimigos. Se construímos amizade, vamos ter a colaboração de espíritos amigos que vêm nos auxiliar em nossas tarefas. Então, todo o mal que fizermos, estaremos sempre fazendo a nós mesmos, porque aqueles a quem ofendemos, a quem prejudicamos, se voltam contra nós. E enquanto o perdão, né, não estiver presente na mente e no coração dessas pessoas, o processo obsessivo não se fará romper. Mas me diz uma coisa, você falou que a gente pode trazer inimizade de outras encarnações. E como é que esses espíritos acham a gente se a gente está num corpo diferente, se a gente está num lugar diferente, com família diferente, com profissão diferente? Como é que esses espíritos acham a gente? Muito simples. Nós estamos ligados uns aos outros, pelos laços de amor e pelos laços de ódio. Quando um espírito deseja nos encontrar pelos laços de simpatia ou de antipatia, basta que ele mentalize. Nós estamos em espírito aonde está o nosso pensamento. Por isso, instantaneamente, um espírito que habita as regiões inferiores, os umbrais, as trevas, pode frequentar o nosso lar simultaneamente. Para isto, basta que ele assim o deseje. Mas você pode fugir dessa influência? Detectada, assim, vamos supor que você perceba que está sendo influenciado. De vez em quando você sente uma ideia que é meio diferente da sua. E o que você faz para afastar isso? Muito bem. O que é que nos torna imunes às doenças aqui na Terra? São as vacinas. O que é que nos ajuda a curar uma gripe e um resfriado? Os medicamentos. Então, nós podemos tomar medidas profiláticas, ou seja, para evitar uma enfermidade, e nós podemos, depois de nos encontrarmos enfermos, tentar obter a cura. No caso da obsessão, o processo é semelhante. Uma vez instalado o processo obsessivo, porque nós devemos, e se devemos, damos franco acesso ao credor junto à nossa casa, não somente a nossa casa física, mas a nossa casa mental, para nos livrarmos dele, temos que resolver o problema. Se você tem uma dívida, como é que você se livra do credor? Pagando. Se você tem um obsessor a quem você contraiu severo débito, qual a forma de se livrar disso? Pagando. Como? Então, vamos recebê-lo em nossa casa e vamos oferecer o que temos de melhor. O que temos de melhor no nosso coração, na nossa mente. Vamos criar um ambiente espiritual favorável a receber as animosidades do passado e vamos oferecer tudo o que retiramos dele. Se prejudicamos de alguma forma e essa pessoa sofreu por nossa causa, vamos reparar o erro. Vamos recebê-lo, vamos acolhê-lo, vamos envolvê-lo em vibrações de amor e vamos demonstrar o contrário. Bom, assim nós vamos estar nos livrando da influenciação espiritual. E quais seriam os tipos de obsessão que existem? Bom, na realidade, existem obsessões em escalas infinitas, porque cada obsessão, em particular, reúne condições muito específicas, que em nenhuma situação poderia ser comparada a outra. Mas Allan Kardec chama as obsessões, de um modo geral, de obsessões simples, aquelas mais vulgares, mais costumeiras, aquelas sem nenhum comprometimento mais grave, aonde o espírito às vezes se liga a nós por caprichos, por rusgas um tanto simples e sem nenhuma consequência mais grave. Agora, nesse caso, incluiria aquelas pessoas aqueles espíritos, digo melhor, que se afinizam com a gente pelo nosso quadro, às vezes, por exemplo, depressivo e tal,
e não necessariamente desejem mal a gente. São espíritos equivocados, são espíritos infelizes, muitas vezes pouco esclarecidos, que se ligam a nós pelas afinidades, pelo estilo de vida que levamos, pelos ambientes que frequentamos, pela leitura que construímos, pelos trabalhos que fazemos. Então, assim, como eu disse no início, quando você pensa, você se associa a todas as mentes do universo que pensam como você. E, naturalmente, esses espíritos que sentem afinidade pelo tipo de vida que a gente leva, acabam se associando a nós e nos reforçando nessas tarefas. Essas são obsessões simples, onde muitas vezes temos a companhia de espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, que não querem fazer nenhum mal propriamente dito, mas que se agradam em nos atrapalhar no dia a dia. Agora, existem outros tipos de obsessão mais graves, vinculados a questões de ódio, né, a ausência do perdão, de vingança. E aí, a depender do caso e da consciência culpada do hospedeiro, o hóspede vai se alojando. E, em infinitos graus, ele vai conquistando, vai tomando assim como se fosse posse da casa mental da vítima. Chegamos a processos de subjugação, aonde o espírito domina praticamente os centros motores da vítima e faz dela a semelhança de um boneco de marionetes. Conduz para onde ele quer. Outros casos mais graves, chegamos até a situações de fascinação, onde a pessoa, totalmente enganada de si mesmo, acredita viver num mundo construído por essa mente perversa, onde ela ali é enclausurada e fascinada. Uma pessoa, Wander, pode ser completamente possuída, manipulada por um espírito durante uma vida inteira? E eu vou te pedir para responder isso após o intervalo. Aguarde um instante só. Nós continuaremos após o intervalo conversando com o educador Wander Barreto sobre os processos obsessivos. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita e nós estamos conversando com o educador Wander Barreto sobre os processos obsessivos. Wander, no bloco anterior eu te perguntei, é possível um espírito dominar uma pessoa durante uma vida toda, inclusive levando ela à morte? Dominar, sim. Totalmente, não. E o tempo, você disse, até a morte, se o hospedeiro assim desejar. O obsidiado, a vítima, ela é senhor de si nesse processo. Embora, na maioria dos casos, ela ignora completamente o processo obsessivo e se imagina fraca, sem forças para resistir e para reagir diante de uma mente perversa que parece lhe dominar os sentidos. No entanto, Allan Kardec nos esclarece que basta simplesmente a nossa força de vontade e aí nós poderemos reagir. Claro que só a força de vontade talvez não fosse suficiente. Por isso é preciso o concurso, né, a ajuda fraterna dos familiares, envolvendo uma série de ações. Por isso também imprescindível se torna a colaboração de centros especializados de tratamento. E aí nós temos o papel fundamental da casa espírita. E nós temos ainda o tratamento médico, que na maioria dos casos pode colaborar muito nesse processo. Como é que é a participação da medicina e da psicologia num processo obsessivo?
Infelizmente, a maioria dos médicos ignora um fator espiritual, talvez o mais importante nos casos tido pela nossa sociedade como loucura. Poderíamos afirmar, sem receio nenhum de qualquer engano, que 95% dos loucos que frequentam os manicômios nada mais possuem do que processos obsessivos. No entanto, é preciso esclarecer que só o trabalho da medicina não vai fazer efeito num componente eminentemente espiritual. E, assim, teria que ser conjuntamente o centro espírita, um médico e o psicólogo? Como eles agiriam em cada etapa? Há casos em que algumas sessões de desobsessão, passe magnético, culto no lar, a prece, apoio familiar são suficientes, porque o processo obsessivo ainda está em sua fase inicial. Há casos que delongam anos a fio, talvez, como você mesma disse, uma existência inteira. Mas nós não podemos precisar quanto tempo um tratamento poderá levar, porque o principal responsável pelo processo obsessivo não é o obsessor, o espírito que deseja subjugar a sua vítima. O principal responsável pelo processo obsessivo foi e será sempre o obsidiado, aquele que nós chamamos de vítima. Ele tem o controle nas mãos e desde que ele queira movimentar as forças interiores e com a ajuda externa, ele pode se livrar rapidamente desse processo. E como é que a medicina e a psicologia agiriam nessa ajuda? Bom, muitos casos de obsessão levam a danos muitas vezes irreversíveis na organização física e psíquica do paciente. Daí, mesmo cessando o processo obsessivo, mesmo afastando o obsessor, a vítima ainda vai continuar com sequelas, né, daquele quadro. E aí o componente medicamentoso pode colaborar e auxiliar muito, né, o obsediado a conquistar o equilíbrio que sem o medicamento ele jamais conseguirá. E as terapias auxiliariam como? Bom, a terapia, seja ela espírita, né, a evangelioterapia, ou seja ela a psicológica, ela vai ser sempre bem-vinda. Porque uma vítima de obsessão, muitas vezes, ela se encontra no fundo do poço, psicologicamente falando. Ela se encontra com a autoestima lá embaixo. Então é preciso que alguém venha, que estenda a mão e por meio de conversa, por meio da animação, né, fraterna, consiga alavancar essa pessoa para que ela então depois comece a caminhar com os próprios pés. Algumas obras espíritas falam da questão da autoobsessão. Como é que isso funciona? Bom, se existe a obsessão, que é a ideia persistente de uma entidade inferior sobre outra mente, essa ideia persistente pode ser sobre si mesmo. Então, desde que você acredite piamente, vamos dizer assim, loucamente em alguma coisa, você passa a habitar nesse mundo que você elegeu. Isso se converterá, se você assim persistir, numa obsessão, numa auto-obsessão, aonde você se enclausura e você possui a chave desse mecanismo, porque a porta do coração de cada um abre sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, em qualquer momento, nós somos herdeiros de nós mesmos, seja na saúde ou na doença. Bom, você está falando, então, se no caso de existir a auto-obsessão, então pode existir uma obsessão entre encarnados? Um encarnado pode provocar uma ideia obsessiva no outro encarnado? Vamos lembrar que o encarnado é também um espírito. E, momentaneamente, ele frequenta um corpo material, mas destituído desse corpo em vigília, enquanto o corpo descansa e ele se desdobra pelo mecanismo do sono, ele é um espírito livre e o espírito vai aonde quer com o seu pensamento.
Então, não importa se sejamos encarnados ou desencarnados, conquanto somos espíritos eternos, estaremos sempre influenciando e sendo influenciados. O nosso pensamento influencia os outros, e o pensamento dos outros, da mesma forma, influencia o nosso. Doentiamente, nesse caso. Doentiamente e positivamente. Geramos repercussões positivas e negativas de tudo que fazemos, de tudo que falamos, de tudo o que pensamos. Em qualquer lugar do universo, nós nunca estamos sozinhos. Frequentemente, muito bem acompanhados ou muito mal acompanhados. O tipo de companhia que vamos ter ao nosso lado depende da faixa vibratória em que vamos vibrar. E a faixa vibratória não se improvisa, não se escolhe, se conquista. E como é que você conquista um ambiente psíquico saudável? Só existe um meio: a prática incessante do bem. A ausência do mal não constitui, por assim dizer, o bem. Não basta não praticar o mal, é preciso efetivamente construir o bem em si. Porque quando a gente trabalha e faz tudo em benefício do próximo, tudo que o próximo tem retornará naturalmente em benefício de nós também. Energeticamente falando, né? Isso. Bom, então se existe a auto-obsessão, existe a obsessão entre encarnados, então existe uma obsessão de encarnado para desencarnado também. É possível. Não Claro. só a via de lá para cá, como daqui para lá. Perfeitamente. Além da sepultura, né, nas regiões espirituais, espíritos que se afinizam ao mal estão construindo processos obsessivos. Vítimas e verdugos que conviveram na Terra, quando atraídos para essas regiões após o fenômeno da morte, se encontram naturalmente e magneticamente, são arrastados uns para o outro, jungidos por sentimentos de ódio, de antipatia, por desejos de vingança. E nas regiões de sofrimento, aonde são levados esses espíritos por mecanismos naturais de atração magnética, eles continuam proliferando o mal por meio de subjugação psíquica. Me diz uma coisa, qual é Bom, antes de fazer a pergunta, nosso tempo já está se encerrando, então nossa última pergunta. Qual é a relação entre mediunidade e obsessão? Bom, a mediunidade, nós poderíamos compará-la a uma luz. Imagine que você tem essa luz na mão. E com essa luz na mão, você pode iluminar caminhos de outras pessoas. E você pode seguir e optar para ir ao templo, orar. Imagine a mediunidade ainda como sendo essa luz. E você pode seguir com essa luz e se dirigir ao pântano. E lá você pode se afogar nas águas escuras e amargas. A mediunidade não é boa nem má. A mediunidade é uma potência anímica que nós temos, uma capacidade de nos relacionarmos com os espíritos, sejam eles bons ou maus. A questão da mediunidade deve ser, no caso do estudo da obsessão, focada na sintonia. Nós, médiuns do bem ou médiuns do mal, elegemos a companhia que queremos para o nosso convívio. Se optamos por meio de nossas ações, por caminhos escusos, vamos ter aqueles espíritos que se afinizam com esse estilo de vida e que vão nos reforçar em nossas atitudes e em nosso caminho. Se nós trabalhamos a questão do bem e se nós reforçamos as nossas atitudes nesse sentido, teremos ao nosso lado o convívio de benfeitores espirituais. Então seremos sempre médiuns da luz ou médiuns das trevas. A escolha será sempre nossa. E jamais poderemos acusar um espírito por qualquer atitude
que venhamos a tomar. Ah, sofremos a ação de um espírito e por isso praticamos o mal. Não, dessa forma não. Deus nos dotou do livre-arbítrio e colocou o bem e o mal para que pudéssemos escolher. Se somos vítima de uma entidade espiritual inferior que nos induz ao mal, é porque assim o recebemos em nossa casa mental, porque assim os acolhemos por meio de nossa atitude, porque assim permitimos que ele agisse por intermédio de nós. Wander, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.